Ohayou gozaimasu. Bom dia. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 51. Salmo de número 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me, ó Deus, de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim e ele me persegue. Contra ti e somente contra ti eu pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que o Senhor será justo e a tua sentença terá todos os motivos para me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade lá no meu íntimo, e no coração me ensinas a tua sabedoria. Purifica-me, Senhor, e eu ficarei puro. Lava-me, Senhor, e eu ficarei mais branco do que a mais pura neve. Senhor, faz-me ouvir de novo, mais uma vez, o júbilo e a alegria, e os ossos que o Senhor esmagastes, reata-o, Senhor. Senhor, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Senhor, não me expulse da tua presença. Senhor, não tire de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me, ó Deus, a tua alegria e a tua salvação. Sustenta-me com um espírito pronto a te obedecer. Então, eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Senhor, livra-me da culpa dos crimes de sangue. Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca vai anunciar o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios e nem te agradas com holocaustos. Se fosse assim, eu já estaria te dando eles. Sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, o Senhor não vai desprezar. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Deus ergue os muros em volta de Jerusalém. Então, te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas, dos holocaustos, dos novilhos, que serão oferecidos em teu altar. Você pode fechar os teus olhos.
Eu queria te convidar a orar como salmista. O salmista começa orando, pedindo a Deus: tem misericórdia de mim. O salmista não esconde que ele é um pecador, que ele precisa de Deus. O salmista clama que Deus crie nele um novo coração. Eis aqui um modelo de oração para nós. Começamos olhando para Deus, olhamos para nós mesmos. Mas voltamos agora os nossos olhos para o Senhor, que pode mudar tudo em nós, criar um novo coração. Senhor bendito, faz um vaso novo, Senhor. Faz um vaso novo, ó Pai, durante esse culto, Senhor. Deus, põe Tuas mãos, Senhor, no nosso coração, Pai. Senhor, nossa cabeça está cheia de coisas, de pensamentos agora, mas um toque, só um toque do Senhor é capaz de nos trazer para dentro da Tua casa, é capaz de nos levar para a Tua presença. Uma palavra do Teu Espírito, Senhor, pode criar no meio do vazio algo glorioso. Ah, Deus, como eu queria, Pai, ser apenas barro nesta manhã, Senhor. Não almejo, ó Deus, nem ser vaso para poder ser usado. Eu acho que isso já seria muita petulância, Senhor, da minha parte. Mas barro, ó Deus, barro é aquilo que eu sempre fui. Um dia o Senhor tomou do barro e modelou o homem e soprou sobre ele o fôlego de vida, Pai. Ainda sou barro, Senhor. Continuo, ó Deus, precisando do mesmo fôlego de vida a cada manhã. Não posso ficar, ó Deus, sem que o Senhor sopre sobre a minha vida. Sopra sobre nós, Senhor, um fôlego novo. Restaura a nossa alegria, Senhor, restaura a nossa comunhão. Restaura, Senhor, o nosso quebrantamento. Restaura, Senhor, aquilo que durante a semana foi sendo desgastado, foi sendo amortecido, foi sendo colocado de lado quando os interesses do mundo se levantaram. Mas a gente veio hoje aqui, ó Deus, para falar e ouvir de coisas eternas, de coisas, ó Deus, que a gente não vai ouvir em nenhum outro lugar, a não ser no céu, Senhor. Crie em nós, colocando as Tuas mãos sobre o vaso, sobre o barro, sobre nós. Que a gente sinta, ó Deus, que os Teus dedos estão realmente entrando no nosso coração. Não de maneira superficial, apenas alisando a nossa vida, mas entrando mesmo, ó Deus, e procurando onde é que estão aquelas pequeninas pedras que estragam a nossa vida. Crie em nós. Crie em nós, Senhor. Sou pecador, ó Deus, miseravelmente pecador, nasci em pecado,
Minha pobre mãe, ó Deus, me gerou com uma natureza pecaminosa. Mas, Senhor, pela tua misericórdia, eu nasci de novo, Senhor. E é como um novo nascido que eu venho até o Senhor agora. Quebra a minha vida e faz de novo. Eu quero ser, Senhor, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queria te convidar a ficar de pé, para a gente começar esse culto com um cântico simples, mas que fala muito. Fala de um Deus que pode e quer tocar a nossa vida. Eu quero ser. Ousado, né? Eu não quero ter. Eu quero ser. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Vamos cantar mais uma vez. Se você sabe, fecha os teus olhos. Se você não sabe, a letra está aqui. Mas não perca de vista ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, Canta com o teu coração. como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Sérgio, você pode orar para a gente?
Nós vamos louvar a Deus com um hino. Que segurança sou de Jesus. Vou fazer um teste aqui com você antes da gente cantar. Posso? Feche o seu olho, os dois, né? Se você trouxe os dois, feche os seus dois olhos. É porque muitas vezes a gente fala, fecha o olho, e um fica com o olho aberto assim, eu não sei o que vai acontecer, bem desconfiado, né? De olhos fechados, imagine uma coisa, e se você nunca mais abrisse os olhos? Como seria a tua vida? Imagine que nunca mais você fosse enxergar a luz do dia. Como é que está teu coração aí com isso? Dá um medo, não dá? Dá um friozinho na barriga de... Pode abrir os olhos agora. Teve gente até que abriu o olho mais assim, será que Deus me deixou cego mesmo? Deixa eu garantir, né? Dá umas 3, 4 piscadas, né? Eu estou enxergando. Isso aqui foi só para você fazer um testezinho, porque esse cântico que nós vamos cantar foi feito por alguém que nunca viu a luz do dia. Nunca pôde ter a segurança de dizer, eu estou andando e sei onde estão os buracos, eu estou andando e não vou dar de cara num poste, eu estou andando e não vou bater na parede. Ela nunca pôde dizer que ela tinha essa segurança. Ela nunca pôde dizer que ela tinha segurança de, vai ter um tipo de cirurgia que vai me voltar, eu vou enxergar de novo. Ela nunca... nem na Unicamp, nunca teve, ela nunca viveu com esse tipo de segurança, mas olha o que ela escreveu, dá uma lida. Você sabe quanto nós gastamos com segurança, irmãos? A gente gasta com segurança com plano de saúde, porque a gente tem medo de ficar doente. Ou não é? A gente gasta com roupa, porque a gente tem medo de ficar com frio. Não é? A gente gasta com casa, porque a gente tem medo de ficar dormindo debaixo da ponte. A gente gasta com seguro do carro, porque vai que o Satoshi não, né? Mas vai que alguém bate no meu carro. Você já percebeu o quanto da nossa vida é gasto para a gente se assegurar? E se a gente não faz isso, o pessoal vira para a gente e fala assim, nossa, como você é bobo, você tinha que estar fazendo um seguro para queda do dente, para quebrar o dedão, para morte por invalidez. Vai que cai um raio na tua cabeça. Um dia o cara do segurador estava vendendo um seguro para mim, ele disse, mas vai que cai um raio em cima da tua cabeça. Eu falei, se caiu um raio em cima da minha cabeça, eu não preciso de seguro, já era. Há um medo tremendo sobre a tua vida, meu irmão, e sobre a minha vida. Eu queria que você e eu cantássemos esse cântico com o pulmão cheio de sabermos que a nossa segurança está em Jesus. Está em Jesus. E a gente não vai cantar esse cântico meio final de novela da Globo. Sabe como é que é final de novela? Aquela coisa assim que nunca termina. É um capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos. Você pensa que vai... né? Aqueles livros ruins que a gente pega para ler e o cara não sabe como termina e fica aqui enrolando. Não, a gente vai cantar com segurança. Ontem eu brinquei com o Lincoln e com o Satoshi. Nós fizemos um ensaio desse cântico e foi maravilhoso. E eu falei para ele assim, amanhã de manhã no culto a gente tem que dar pelo menos 10% do ensaio. Se não sair pelo menos 10%, nós vamos fazer de novo até aprender. Com segurança.
Vamos louvar a Deus. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo céus, ecos excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor, rende-lhe sempre ardente louvor. Feche os teus olhos. Renda ao Senhor. Renda-se ao Senhor. Canta minha alma, Senhor. Canta ao Senhor. Porque eu preciso, ó Deus, sou necessitado. Eu preciso, ó Deus, do teu perdão, eu preciso da tua compaixão, eu preciso, ó Deus, da tua segurança, Senhor. Sou alguém, ó Deus, que precisa muito, muito mesmo, que o Senhor, ó Deus, me envolva com a tua segurança, Senhor, para que eu não seja, ó Deus, enganado pelo mundo, para que eu não seja, ó Deus, vendido ao mundo, para que o mundo, ó Deus, não sugue as minhas pequenas gotas de energia, Senhor, para que o meu espírito, Senhor, não caia e eu não consiga me levantar. Eu preciso, ó Deus, da tua segurança, Senhor. Eu preciso, ó Deus. Segura na nossa mão, ó Deus. E ainda que os nossos olhos nunca mais se abram, que os olhos da nossa alma nunca se fechem para enxergar Jesus, Senhor.
Que ainda, ó Deus, que todas as coisas digam: perigo está na nossa frente, que a nossa alma continue firme nos teus caminhos, Senhor. Pois só assim, ó Deus, sem olharmos para trás, sem lançar a mão no arado e olhar para trás, nós alcançaremos a vida eterna, Senhor. Nós vamos entrar no céu, Senhor. Nós vamos para as moradas celestiais, se acreditarmos e tivermos confiança que o sangue de Jesus é poderoso sim, ainda que o mundo diga não, Cristo, nós dizemos sim com o Senhor. Nossa vontade é fazer a vontade do Pai. Essa é a nossa comida, essa é a nossa bebida, é fazermos a tua vontade, Senhor. Segura na nossa mão, crie em nós, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar. Enquanto a gente canta esse próximo cântico, se você trouxe nós vamos louvar a Deus dizendo que todos necessitam. Presta atenção nisso. Cristo move as montanhas. Perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. As montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória Senhor Jesus. Cristo, vosso mundo
e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Mauro, você pode orar para a gente, Mauro, por favor? Amém, Senhor. Meu Jesus, com esse cântico, vamos preparar o nosso coração para ouvirmos a palavra de Deus. Que essa letra nos ajude a amolecer o nosso coração antes de entrarmos na palavra do Senhor. Não há outro igual. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas do teu amor. Consolo, abrigo, refúgio e força é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas do teu amor. Consolo,
majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Ame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. 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 Senhor, enche o nosso peito para poder te louvar, Senhor. Não apenas para dizer que estamos vivos e nem que a gente está sobrevivendo, mas para que Jesus vive em nós, Senhor. Enche o nosso pulmão, ó Deus. Que não nos falte nunca aquele sopro que o Senhor colocou sobre aquele monte de barro, o sopro da vida, Senhor. Que cada respirar nosso seja para entrar a tua misericórdia, e que cada expirar nosso saia, ó Deus, os nossos pecados. Que entre mais Jesus e que saia cada vez mais da nossa natureza, para que Jesus seja tudo em nós a cada respirar. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado. Obrigado, Lincoln. Eu queria falar com você nesta manhã sobre uma continuação um pouco da mensagem de domingo passado, em que eu falei sobre quebrantamento. E hoje eu queria falar sobre... Não está aí, Márcia. Pode fechar. Ou não? Ah, você vai ver as mensagens, as passagens para mim? Eu quero, eu gosto da Márcia. A Márcia é legal. Depois ela briga comigo, viu, irmão? Vocês não sabem, mas ela briga comigo, viu? Mas hoje eu queria falar e continuar um pouco dentro desse mesmo tema, que é um tema maior, que se chama santidade. Eu tenho tentado, essa é a palavra certa, trazer para mim e para você uma compreensão um pouco melhor do que é santidade. Eu tenho por mim, irmãos, que apesar de sermos metodistas livres e a nossa teologia central é a teologia de santidade, eu tenho por mim que a gente sabe muito pouco sobre santidade. Muito pouco. Eu digo por mim mesmo. Fala muito.
Até teve um técnico, né, Ivan, que disse isso. Fala muito, mas não entende nada. Não entende nada. E eu quero que você saiba disso. Meu propósito, meu objetivo é tentar. E eu oro durante a semana para que todas as besteiras que eu falei, Deus converta em coisa boa no teu coração. E aquilo que eu falei, usado pelo Espírito Santo, entre no teu coração e você não deixe mais o caminho da santidade. Eu descobri uma coisa, irmãos, essa semana, que até a virada do século, entrando para 1900, nenhuma igreja, preste atenção nisso, nenhuma igreja fazia apelo para as pessoas virem à frente e aceitar Jesus. Você sabia disso? Eu não sabia. Nenhuma igreja evangélica chamava as pessoas para virem à frente ou falavam para elas, levante a mão, para vir e aceitar Jesus. Ninguém fazia isso. Por quê? Porque eles pregavam, eles ensinavam na escola bíblica dominical, eles liam a Bíblia de um jeito que era assim: entrega a tua vida para Jesus, porque senão você não tem solução. E a hora que você entregar a sua vida para Jesus, saia por aquela porta e viva a tua vida para Jesus. Viva de um jeito que todo mundo saiba que você tem Jesus no coração. Não precisa vir na frente, não precisa levantar a mão, não precisa fazer oração, não precisa repetir oração, não precisa pegar a Bíblia e escrever lá na capa o dia da sua conversão, não precisa fazer nada disso, mas você precisa viver uma vida que agrade a Jesus. Era assim que os pregadores terminavam o culto. Você vai embora para casa? Vá para a sua casa e viva do jeito que Jesus quer que você viva, que a tua comida, a tua bebida, que aquilo que você faz, que você pensa, que tudo aquilo que você aplica o teu coração tem apenas um sentido: Jesus, e fazer a vontade de Deus. Pronto. Se você fizer isso, vá para a tua casa com absoluta certeza que você é salvo. Agora, se você não fizer isso, volte no próximo domingo com um coração tremendo, porque você vai para o inferno. Eu fiquei pensando, irmãos, olha, se eu tivesse naquela época, eu ia procurar outra igreja, eu ia procurar outro pastor, eu ia procurar outro sermão. O problema é que todas elas estavam num momento em que o Espírito estava dizendo: viva para Jesus, quebranta a tua vida e vive em santidade. E as pessoas iam e viviam em santidade. E os que não viviam em santidade, vendo a vida dos outros, começavam a ficar com um temor no coração. Porque olhavam a vida do Mauro, da Maria do Carmo, do seu Kikuchi, da Mari, da Márcia também. E voltavam e diziam: mas eles estão vivendo tão perto de Deus e eu não. Eu preciso me converter. A vida dos crentes era o maior testemunho de quem estava salvo e quem não estava. Era assim que eles viviam. Era assim que a igreja de Atos dos Apóstolos vivia. Por que aonde os apóstolos iam, eles quebrantavam o coração das pessoas? Por quê? Porque as pessoas olhavam para eles e diziam: o que faremos para sermos salvos? Eles não falavam, olha, as pessoas perguntavam. Vida de santidade. É isso que a gente quer recuperar. E hoje eu queria falar com você sobre uma montanha. Não é um morrinho espiritual não, viu, irmãos? Hoje eu queria te chamar e te convidar a escalar uma montanha espiritual. Uma montanha mesmo. A montanha chamada espírito de humilhação.
humilhação. Deuteronômio 8, versículo 2. Eu queria ler com você algumas passagens para que você olhasse para isso, sobre se humilhar, quebrantamento e humilhação nas Escrituras. Eu queria que você olhasse para esta montanha nesta manhã. Deuteronômio 8, 2. Deus falando com o povo de Israel. Você vai se recordar de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar e para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os mandamentos de Deus. Deuteronômio 8, 16. Deuteronômio 8, 16. Que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer o que é bom. A humilhação que Deus coloca na vida dos seus filhos. 2 Crônicas 7, 17, versículo muito conhecido. 2 Crônicas 7, 17. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Daniel 10, versículo 12. Daniel 10, 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o princípio do primeiro dia em que você aplicou o seu coração para compreender, para se humilhar perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mateus 18, versículo 4. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Mateus 23, 12. Mateus 23, 12. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Tiago 4, 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. 1 Pedro 5, 6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Firmeza da nossa conversão, firmeza da nossa santificação, são os assuntos mais importantes para toda a nossa vida, irmãos. Seria importantíssimo se nós confirmássemos conversão e santidade todos os dias da nossa vida. Hoje, multidões vivem como se fossem brutos, esquecem que são nascidos em pecado, em miséria, e ficam acomodados nessa situação, esquecem que precisam se converter, porém serão condenados. Muitos deles não sabem que precisam se converter, e nem sabem que precisam de santificação, porém nós que estamos hoje aqui, Deus quer falar
conosco que precisamos de conversão e de santificação. Talvez essa seja uma das principais misérias da igreja hoje. A própria santidade de Deus é desonrada por aqueles que leem as Escrituras. Por isso, hoje, temos milhares de cristãos vivendo de maneira mundana. Mundana. Alguns deles odiando o fato de estarem no caminho de Deus, porém não têm coragem de dizer isso. Muitos vivem tristes no caminho de Deus, abatidos, porque o pecado não os abandona. Pensamos que por alguns segundos, estando ouvindo a palavra, cantando louvores, poderemos com isso sermos mudados e transformados em pessoas humildes, mas isto não é verdade. A verdade é que precisamos reconhecer que muitos dizem Senhor, Senhor, mas não conhecem a Deus, não buscam o caminho dos convertidos, não buscam o caminho da santidade. Tudo isso porque eles nunca conheceram uma conversão genuína, que deveria ter arrancado dos seus corações o interesse pelo mundo, que deveria ter libertado a eles da miséria de viverem longe de Deus. Não conhecem isso. Conhecem apenas aquilo que Deus pode fazer por eles, mas recusam o caminho da humildade. Tudo isso porque nunca experimentaram a verdadeira presença do Senhor Jesus. Não estão dispostos a rebaixarem os seus pensamentos. Não estamos dispostos a deixar com que o nosso eu saia para que o senhorio de Jesus Cristo entre. Este é o caminho da humilhação. A conversão genuína é muito mais do que simplesmente um pensamento. Ela acontece pelo poder do Senhor Jesus nas nossas vidas. Muitos hoje entram e saem, vêm e vão. Dizes que hoje a igreja tem duas grandes portas. A porta de entrada, grande, larga, em que muita gente entra, mas também existe a porta de saída, em que também muita gente sai. Observe comigo, que quando não existe uma conversão genuína, quando realmente a pessoa não entregou o seu coração, leia comigo o que a Bíblia diz sobre essas pessoas. 1 João 2,19. 1 João 2,19. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. A Bíblia é dura, irmãos, com aqueles que realmente não se convertem, que não estão dispostos a se humilhar. A Bíblia é dura. Deus não se dobra pela nossa falta de humildade diante dEle. Ele não se dobra por isso. Pelo contrário, Ele vai procurar todos os meios para dobrar o nosso coração, até que nós venhamos a conhecer que somos realmente convertidos e que estamos realmente vivendo um caminho de santidade. 2 Pedro 1,10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior
confirmar a vossa vocação e eleição. Portanto, procedendo assim, não vamos tropeçar em tempo algum. Veja o que a Bíblia diz, irmãos, que a nossa conversão, o nosso andar com Deus precisa ser confirmado, precisa ser cada vez mais firmado, precisa ficar cada vez maior, para sermos confirmados. Tiago 4,10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Porém, meus amados, eu acho que, como a santidade, nós também não entendemos o que é humilhação. Muito semelhante. Não entendemos o que é santidade, não sabemos o que é quebrantamento, não sabemos o que é humilhação na presença de Deus. Não entendemos isso. Parece que em algum lugar entre as pregações da igreja antiga e o que nós ouvimos hoje, parece que existe um buraco. E algumas coisas que estão na palavra de Deus não vêm mais. Parece que ficou muito mais importante ter do que ser. O problema, meus irmãos, é que a Bíblia fala de coisas que são essenciais para a minha vida e para a tua. A Bíblia não brinca com a coisa mais séria e mais importante que existe para mim e para você, que é a nossa eternidade. Ela não brinca. Ela diz: se nós não nos humilharmos, Deus não será exaltado. Não alcançaremos a nossa salvação. E eu acho, irmãos, que nós somos o tipo de criação de Deus mais miseráveis num aspecto. Não conheço outro tipo na criação que seja tão miserável quanto nós somos. Porque nós somos o único em toda a criação que sabemos que vamos morrer. Inevitavelmente vamos morrer. E quando se fala isso, logo a gente começa a pensar em alguma outra coisa. Logo a nossa mente distrai, vamos pensar em futebol, hoje tem jogo do Guarani, da Ponte Preta, vamos pensar que hoje a gente vai almoçar, não vamos pensar em morrer. O problema, meus irmãos, é que isto está naquilo que Deus colocou sobre a tua vida e a minha vida. Vamos morrer. Por mais que eu ame a minha esposa e o meu filho, por mais que eu dê tudo que eu possa para eles, um dia talvez eu venha olhar e eles estarão num caixão, duro assim, frio assim. A pessoa que você está olhando aí, que você mais ama, que você gosta dela, que você... um dia ela vai morrer. E nós sabemos disso. E é esta consciência de que somos pequenos, que somos insignificantes, que a nossa vida é um vapor que ora vem e ora vai embora, talvez seja ela o ponto de partida para nós nos humilharmos. Humilhação. Muitas vezes começa com uma humilhação meio que preparatória. Ainda não é a humilhação plena. Existe uma humilhação que parece que prepara o coração das pessoas. Alguns, com este preparo, alcançam a salvação. Outros, não. E eu queria falar um minuto com você sobre a humilhação que nos prepara. Parece que num primeiro momento, o coração das pessoas diante de Deus parece que fica meio que dolorido. Parece que há um temor de serem condenadas. E esse temor de ser condenadas, algumas vezes parece que as pessoas estão se humilhando. Esta humilhação de preparação também às vezes, quando as pessoas, diante da grandeza do seu pecado, se sentem humilhadas.
A humildade que prepara, às vezes, é quando a gente parece que está diante da ira de Deus e se sente humilhados diante dessa ira. Eu serei levado diante do trono de Deus e serei julgado. E naquele primeiro momento nos sentimos humilhados. Parece que essa humilhação preparatória, às vezes é como se a gente começasse a se sentir humilhado, porque um dia vamos ser julgados e tudo aquilo que a gente fez de errado vai ser publicado. Isso algumas vezes parece que nos humilha. E também parece que existe um tipo de humilhação, de humildade em nós, que funciona como se fosse remorso. Ficamos tristes, começamos a chorar, parece que algumas vezes levamos as lágrimas e ficamos muito quebrantados. O problema com esse tipo de humilhação é que ela não é a humilhação que leva à santidade. Por quê? Porque ela é apenas uma humilhação que prepara. Centenas, milhares de vezes nos quebrantamos assim. E 2 dias depois já não tem mais efeito nenhum. Derramamos em lágrimas, ficamos com o temor de Deus, sentimos o peso do nosso pecado, sentimos tudo isso, mas depois de 2, 3 dias, alguns não vencem isso. O problema é quando a pessoa se converteu com essa humilhação preparatória. Do mesmo jeito que ela entregou a sua vida ali naquela emoção, a emoção vai embora. E de conversão mesmo, não sobra nada. Santidade, então, nem pensar. Não é esse tipo de humilhação que a Bíblia fala conosco. A verdadeira humilhação que Deus quer falar conosco começa com o nosso entendimento. Ela nasce de uma profunda, sólida, real consciência dos nossos pecados, de uma real consciência de nós mesmos. Você se lembra do Salmo 51 que eu li no começo do culto? Você é capaz de enxergar como o salmista está realmente se humilhando na presença de Deus, quando ele reconhece o seu pecado e olha para si mesmo e vê a sua condição? Ele se coloca na posição de quem realmente sabe. Não foi alguma coisa que passou de repente pela sua mente, não foi algo emocional apenas, mas ele tem uma consciência de que ele nasceu em pecado. Ele é capaz de olhar para a sua vida, desde o seu nascimento, é capaz de refletir, é capaz de pensar de onde veio, o que fez, o que está fazendo, para onde vai. Há aqui, irmãos, uma humilhação compreendida. Não é superficial. Não passa de repente. Consiste também numa preocupação da nossa condição arruinada e miserável, já que nós não apenas somos herdeiros do tormento dos nossos pecados, como também estamos separados da glória de Deus. Nosso entendimento precisa trabalhar com o fato de que estamos separados da glória de Deus, que qualquer coisa que fizermos fora da presença de Deus é inútil, e não adianta vir revestido de boas ideias. Não adianta. Não adianta ficar escorando a casa da nossa humildade com pequenas escoras e tapando os buracos para que não entre água na nossa alma. Não adianta isso. É necessário profundamente humilhação. A fonte desta humilhação é o conhecimento de Deus. Quanto mais eu me aprofundo no conhecimento de Deus, mais eu devo ser levado a uma humilhação.
Se eu estou lendo a Bíblia e não me sinto humilhado diante do amor, do poder, da glória, da riqueza, das promessas, das palavras de Deus, se eu leio a Bíblia e não me sinto pequeno, então eu não li a Bíblia. Eu não li. Eu não tive um encontro com o Deus verdadeiro. Deus não foi real para mim. E logo eu já paro e tenho um monte de outras coisas para fazer, então eu entro na presença de Deus não com a minha mente, eu entro na presença de Deus com uma agenda de 5 minutos. Deus, o Senhor tem 5 minutos, em 5 minutos fala tudo o que o Senhor quiser, porque eu tenho uma lista, Deus, para falar com o Senhor, então eu falo durante 4 minutos e meio, e eu te dou 30 segundos, Senhor, para o Senhor falar comigo. Ou entramos na presença de Deus distraídos. Eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer, o meu dedão está doendo, eu tenho que preparar o almoço, eu tenho que pagar a conta na segunda-feira, esse pastor não para de pregar, já são 15 para meio-dia, eu preciso isso, eu preciso aquilo, distraidamente. Mas eu vim hoje aqui para dizer uma coisa para você, meu irmão. A tua distração pode te custar a tua eternidade. É duro. Mas é o que a Bíblia diz. Se achegue a Deus, e Deus se achegará a você. Trate Deus com distração, e Deus nem tratará de você. Diga para Deus que os teus compromissos são mais importantes do que Ele, e Ele dirá para você que a justiça dEle é mais importante do que a tua salvação. Você pensa que é brincadeira, mas não é não. É vida eterna mesmo. É salvação mesmo. É onde você vai passar a tua eternidade. Concentre toda a tua mente nisso. Para passar no concurso público, você concentra a tua mente. Para fazer declaração do imposto de renda, ninguém faz distraído. Ou não é? Para entrar na loja e fazer compra e gastar o teu dinheiro, você não pega distraidamente todas as coisas, não, você gasta a tua mente, a tua atenção. Humildade nasce numa profunda consciência. Segundo, verdadeira humilhação tem a sua residência na nossa vontade. É na nossa vontade que a gente mostra mesmo que aprendeu e que está sendo humildes. Não existe humilhação sem vontade de se humilhar na presença de Deus. Você observou que todos os versículos que a Bíblia falou conosco nesta manhã sobre humilhação é um ato nosso. Deus nos humilha. Porém, nós precisamos receber esta humilhação, precisamos querer isso, precisamos ter vontade disso. O problema é que a gente foi ensinado que ser humilhado é ser trouxa, é ser tonto, que humilde é aquele que fica se arrastejando lá no fim do mundo. Lá no último degrau da escala de profissões, lá na última escala dos diplomas da escola, lá na última escala dos irmãos, sempre olhamos para o humilde como se ele fosse um traste. Nossa sociedade ensina que você não pode ter uma vontade de se humilhar, você tem que ter vontade de sucesso. Faça tudo para não ser humilhado na frente dos seus colegas. Faça tudo, tenha todas as tuas vontades para que ninguém te humilhe. E aí vem Deus e chuta o balde. Chuta o balde e diz: se você não tiver um desejo, uma vontade de se humilhar, de abrir o seu coração, e esta é a grande
Palavra de Deus sobre vontade e humilhação. Quando eu tenho vontade de me humilhar, eu abro, escancaro, deixo claro para Deus todas as minhas vontades mais secretas. Se eu não me humilhar diante de Deus, vocês viram que Deus falou lá sobre levar o povo para o deserto? Eu vou levar vocês para o deserto, vou humilhar vocês, para que eu possa saber o que vai dentro do seu coração. Sabe, irmãos, eu estou meio injuriado, porque eu estou cheio de gente que vira para Deus e fala assim: Deus, eu pequei, mas sem nenhum desejo de mostrar mesmo o seu coração para Deus, de se humilhar na presença de Deus, de mostrar que Deus, eu fiz isso pela minha vontade, mas agora eu quebro a minha vontade nas tuas mãos, Senhor. Eu vou me quebrar. Se eu tinha algum desejo, eu não tenho mais. Fácil, né, irmãos, quando eu leio lá Jesus falando, a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Mas no fundo, a minha vontade é fazer a minha vontade. Será que eu estaria hoje aqui? Se eu não estivesse levando algum tipo de vantagem? Será que nós estaríamos hoje aqui simplesmente para fazermos a vontade do Pai? Ou será que nós viemos hoje aqui foi porque a nossa vontade não é a vontade do Pai? Talvez a vontade do Pai seja que a gente estivesse se quebrantando, pedindo perdão para alguém. Mas a gente, vou para o culto. Talvez a vontade do Pai fosse que a gente estivesse se humilhando em oração, quebrantando o nosso coração na presença dEle, antes de estar vindo ao culto para louvar o nome dEle. Mas nossa vontade diz que não pode ser assim. Eu não estou disposto a quebrantar a minha vida, a mostrar o quanto a minha vontade é forte. E aí a gente pode chamar essa vontade de orgulho. Orgulho nada mais é do que as nossas vontades. O problema é que o orgulhoso não herdará o reino dos céus. Sem passarmos por quebrantamento da nossa vontade, ao ponto de nos humilharmos na presença de Deus, se não passarmos por esse tipo de humilhação, não veremos ao Senhor. A humilhação também inclui os nossos sentimentos. Não existe humilhação sem a participação dos nossos sentimentos. Ela começa na nossa mente, passa pela nossa vontade, quebrantando nossa mente, quebrantando nossa vontade, e agora essa humilhação vai para os nossos sentimentos para quebrantá-los. Somos muito dirigidos, meus irmãos, pelaquilo que nós sentimos. Somos muito dirigidos por aquilo que nós gostamos. Somos muito dirigidos por aquilo que nós não gostamos. Nossos sentimentos têm participação decisiva na nossa humilhação. Porque não queremos sentir o sentimento de vergonha, não queremos nos humilhar. Porque não quero que as pessoas olhem para a minha vida e vejam os meus defeitos, porque eu tenho um sentimento de que não vão mais gostar de mim ou vão me... então esse meu sentimento, que não foi humilhado, ele fala mais alto para a gente. Fala. Uma genuína tristeza pelo pecado que cometemos, pela corrupção que há em nós, uma vergonha com os nossos pecados, um santo temor a Deus quando nós o ofendemos, e dos seus julgamentos, os quais nós merecemos, um apropriado sentimento de terror deveria baixar sobre nós para nos humilhar.
Mas quando lutamos para que os nossos sentimentos nunca sejam vistos, porque isso é fraqueza, então a humilhação não nos alcança, talvez na parte mais delicada da nossa vida. A humilhação também consiste não só da nossa mente, não só da nossa vontade, não só dos nossos sentimentos, mas ela consiste também nas nossas obras exteriores. E aqui eu quero deixar bem claro para você, estas obras exteriores não são obras para você ser salvo. Você é salvo pela graça de Deus. Você é salvo pelo sacrifício de Jesus. As tuas obras não vão salvar você. Porém, e aqui é que eu sempre volto, parece que em algum lugar a gente esqueceu isso também, as nossas obras vão mostrar os nossos frutos. E aí Jesus diz: pelos nossos frutos nós seremos conhecidos. São obras. Há na nossa humilhação verdadeira do coração uma recusa de aparecermos exteriormente como orgulhosos, e isso deve ser assim mesmo. Se estamos à procura de fazer para Deus, recebermos elogios, então nós não é esse tipo de obras que Deus quer. Deus deseja a nossa humildade para estarmos prontos, para que os nossos atos sejam atos que glorifiquem o nome dEle. Porém, se esses atos não foram quebrantados, nós receberemos o elogio próprio por aquilo que fizemos. E aí, ao invés de darmos glória a Deus, daremos glória ao homem. E hoje o que mais se tem é glória ao homem. Parece que há uma enxurrada hoje de crentes, de cristãos, que se chamam cristãos, procurando elogios, procurando gente que os abrace e diga o quanto somos maravilhosos. O problema é que quando as pessoas olham para nós e dizem o quanto somos maravilhosos, elas estão cegas para verem Deus. Cegamos as pessoas para que elas encontrem o caminho de Deus com as nossas obras que não foram humilhadas na presença dEle. Parece que hoje há uma escalada, uma corrida para quem é maior, para quem tem mais, para quem faz mais, para quem produz mais. E eu não estou dizendo aqui da Volkswagen, eu não estou dizendo aqui da 3M, eu estou dizendo de igreja. Infelizmente, parece que hoje somos conhecidos pelas nossas obras que ofuscam a humildade que deveria haver em nós, que deveria, ao invés de olhar para nós, indicar o nosso Deus. Parece que ao invés de darmos glória ao Senhor, parece que seguramos a glória do Senhor porque não nos humilhamos, não nos humilhamos. Uma alma humilhada é uma alma que aceita livremente ser envergonhada. Se isto vai alertar os irmãos em Cristo. Uma alma humilhada é capaz de confessar os seus pecados, porque sabe que Deus é fiel e justo. Uma alma humilhada não está preocupada em se defender. Não está preocupada no que as pessoas vão humilhá-la na frente dos outros, desde que isso dê glória a Deus. Abra os olhos das pessoas, que outros, por causa dessa humilhação, se cheguem a Deus. Uma alma humilhada não está preocupada com isso. Queria terminar com 2 alertas de humilhação falsos. Existe a humilhação falsa. A primeira delas está em Mateus 27, 4.
Mateus 27, 4. Pequei traindo sangue inocente. Responderam eles: que nos importa? Seja isto lá contigo. Essas são palavras de Judas, irmãos, que tenta se humilhar da maneira mais falsa, e a humilhação que não procede de Deus é hipócrita, fingida, não glorifica a Deus, ainda que as palavras sejam palavras como de crentes. Porém, se essa humilhação não afetou a mente, não afetou os sentimentos, não afetou a vontade, não afetou as ações, não mudou, não trouxe santidade, ainda que se preocupe com o sangue inocente, Deus não recebe esse tipo de humilhação. Claro assim, o filho das trevas pode se humilhar de maneira falsa, quando não existe a conversão genuína. Nossas palavras de humildade podem ser falsas, como Judas falou falsamente, num ato de: olhem para mim, a minha humildade, olhem como eu estou contrito com o sangue daquele inocente. Até os hipócritas olham para ele e reconhecem sua hipocrisia. O problema é teu. Porque quando a humilhação não procede de Deus, ela não traz bênção na vida dos outros. Segundo exemplo de humilhação falsa que eu queria deixar com você. Êxodo 9, 27. Êxodo 9, 27. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Olha que bonito, irmãos. Nem parece Faraó falando, não é? Olha que quebrantamento, que humildade, que palavras lindas para o povo de Deus. Ai, desta vez a gente realmente pecou. O problema é que esse tipo de humilhação é falsa, é hipócrita, é fingida, é de parte de um coração que tem palavras de humildade, mas o coração é duro. O coração de Faraó foi endurecido, diz a palavra de Deus. Era duro como a pedra. Porém, os seus lábios falavam palavras de humildade, mas sua mente, sua vontade, suas emoções, suas ações não demonstravam que ele realmente havia se arrependido. Tanto é que Deus tem que mandar um anjo e matar todos os seus primogênitos. Porque palavras sem a vida de santidade não é a humilhação que Deus quer para nós. Não é a humilhação que Deus tem para nós. Não adianta se fingir de santinho se no fundo do nosso coração não houve quebrantamento e humilhação. Por quê? Diz Deus: eu sou o Senhor, eu conheço os corações, eu esquadrinho os corações. Queria terminar com uma ilustração sobre aprender o que é humilhação. Alguém aqui já fez reeducação alimentar? Mais ou menos assim, você comia picanha, comia carne com gordura, e de repente você teve que ir no médico, e o médico falou para você que agora você tem que comer cenoura. Já fez isso? Já? Eu também, Sérgio, estou tentando, mas eu sou duro de reeducação, eu fico sempre para o pessoal da recuperação, né? Eu estou sempre na recuperação. Mas é difícil, irmãos, quando você vai reeducar e aprender a comer bem. A gente, né, sempre comeu batatinha frita, né? Sempre comeu, né, sanduíche, não pode passar pelo lanchão sem salivar, né?
né? Não passa em frente aquelas docerias e não dá aquela, será que eu estou em R$2 aqui? Será que, né? É difícil isso, é muito difícil. Por quê? Porque a vida inteira a gente foi fazendo isso, e era normal, era natural, a gente nem pensava que aquela gordurinha, sabe aquela gordurinha? Agora eu vou deixar todo mundo com fome, né? Aquela gordurinha da picanha, aquele cheirinho do churrasco de ontem, sabe? Sim, ia passando pelo nosso nariz, né? A gente não pensava que aquele negócio fazia mal, e a gente estava comendo e feliz da vida, e achava que isso era o normal. De repente aparece um cara que fez medicina, sei lá onde, com um diploma nas costas, né? De branco, né? Com uma cara assim de... Você não pode mais comer gordura, você tem triglicérides, colesterol, você tem, né, a sua glicemia, e ele fala um monte de nome que a gente não entende nada, mas fica com medo danado. E aí ele fala para a gente assim, olha, a partir de agora você tem que começar a colocar verde, né, o seu prato tem que ser colorido, a cara daquela fica feliz, está vendo? Eu sei, eu não faço, mas eu sei. Né? Tem que ficar colorido, colorido, né? Você põe macarrão, põe o molho, põe, né, a carne, fica colorido. Mas aprender isso, irmãos, é complicado, é duro. E tem horas que a gente parece que aprendeu, mas volta de novo. Parece que aprendeu, mas volta de novo. Eu queria ter o metabolismo do seu Kikuchi, né? Que é capaz de comer 2 pratos pequenos, né, bem pequenos, e não sei para onde vai, eu não sei, eu às vezes me pergunto, ele deve ter algum segredo, mas não sou assim, mas dá trabalho reaprender isso, porque a vida inteira, desde pequeno, eu aprendi a comer daquele jeito, e agora eu preciso reaprender. Deus tem me mostrado, irmãos, que o caminho da humilhação é como aprender, reaprender. A vida inteira disseram para mim que você tem que ser sucesso, você tem que ter diploma, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, você tem que fazer, tem que dar o melhor, e ninguém pode falar mal de você, ninguém pode ter repreensão, e você cresce com aquilo, você fala, nossa, deve ser assim, e de repente vem Deus e fala assim, eu vou te humilhar. Não, mas peraí, me dá um tempo, Deus, eu preciso aprender isso. E é mais ou menos, irmãos, Deus tem me mostrado assim. Eu a vida inteira aprendi a viver de maneira orgulhoso, pelo meu próprio nariz, pelas minhas próprias forças, do meu jeito. A vida inteira eu fui educado assim. De repente Deus vira para mim e fala assim, agora você vai ter que aprender a depender de mim, humildemente. Irmão, não sei para você, mas para mim, quando a Bíblia diz assim, pela graça sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus, isso para mim é uma paulada na minha cabeça. Porque eu preciso fazer alguma coisa para ir para o céu, não é possível. Não é possível, tão de graça assim, deve ter alguma coisa. Precisa ser humilde para receber isso. E agora Deus vem e fala para mim assim, você tem que aprender a comer de novo. Você precisa aprender a deixar essa comida do orgulho, da autossuficiência, do sucesso. Você precisa aprender agora a comer as minhas palavras. E não é fácil não, irmãos, não é fácil. Tem hora que a gente dá um passo para frente e 2 para trás. Tem hora que a gente pensa que aprendeu e de repente o coração da gente já está lá, ó. Alguém vai falar que eu estou mais jovem. Alguém, e a gente fica meio que esperando isso. Isso, irmão. Se quando acontecer no teu coração, como acontece no meu, mas você ouvir a voz do Espírito dizendo, opa, isso não é meu, isso é a velha natureza, faça a sua alma morrer para isso. Então eu queria dar uma segurança para você e para mim, estamos salvos, Deus está nos santificando, porque ainda que a gente tenha dificuldades, o nosso advogado vai intervir por nós e vai falar ao nosso coração, não é esse o caminho, Carmo, o caminho é por aqui, e quando eu ouvir isso, e você ouvir isso, tenha certeza no teu coração, Deus está te salvando e Deus está te santificando.
Feche os teus olhos. Eu queria orar por você, queria orar por mim, queria falar para você, ore para ser mais humilde, reeduque a tua mente, reeduque ela. Você precisa reeducar o teu paladar, reeducar a maneira com que você pensa as coisas, porque no fundo, irmãos, a gente sabe como o orgulho é difícil de ser quebrado. Porém, hoje você veio aqui para ouvir que Deus vai usar um instrumento poderoso para arrancar toda a raiz de orgulho da nossa vida. E esse instrumento é humilhação. Não se preocupe se as pessoas vão te humilhar. Saiba que Deus usará isso para provar o que realmente vai no teu coração. Se você o ama mesmo, se você realmente está disposto a dizer não para o mundo e sim para Ele, se você realmente foi salvo, não foi uma brincadeira, não foi uma emoção, não é aquela tristeza que dura meia hora, não é aquela humilhação preparatória, não, é a humilhação mesmo, genuína, que vai mudando e a gente começa a se levantar como filhos de Deus, não é brincadeira não. É esse tipo de humilhação que eu queria que você soubesse. Senhor, glórias ao teu nome, ó Deus. Bendito seja o Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus. Pai, hoje a gente se humilha, hoje a gente se quebranta, hoje a gente faz isso de maneira consciente e profunda. Não é, ó Deus, alguma coisa que a gente quer que passe com o tempo, a gente não vai se distrair com isso, a gente não vai procurar coisas que acabem com a nossa humilhação diante do Senhor. Vamos permanecer na Tua presença, nos humilhando, para que o Senhor tire tudo aquilo que é comida velha, tudo aquilo que está interrompendo nosso coração de bater de maneira saudável espiritualmente. Arranca, Senhor, as gorduras do orgulho, arranca, Senhor, as coisas que têm prejudicado, Senhor, o nosso coração de bater de acordo com o Teu coração, Senhor, na mesma sintonia. Que a gente aprenda, ó Deus, a comer, a beber a Tua vontade, como Jesus falou. Em nome de Jesus, Senhor, nos quebranta, nos humilha, para que a gente seja salvo e santificado sempre. Para que quando o Senhor voltar à terra, com a seguinte pergunta, o Filho do Homem, quando voltar à terra, encontrará corações quebrantados? Que a gente diga, sim, meu coração, ó Deus, o Senhor vai encontrar humildemente, esperando pelo Senhor. Eu não vou abandonar este caminho, Deus. Eu não vou deixar, ó Deus, o caminho da humilhação para benefício próprio. Eu quero, ó Deus, me encontrar com Jesus, com as roupas limpas, puras, santificado, transformado, para que, ó Deus, eu não envergonhe o Teu nome, ainda que eu seja envergonhado pelas minhas ações, mas não me deixe, ó Deus, envergonhar o Teu nome, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado na minha, na nossa humilhação, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Eu vou pedir para o Lincoln colocar uns avisos, que é o primeiro slide que tinha lá, só para a gente dar um reforço antes de terminar. Semana que vem a gente precisa fazer um mutirão, irmãos. Dia 12, nossa igreja vai ser invadida, não, vai ser invadida, ela vai ser abençoada com a presença de mais ou menos umas 80 pessoas que vêm de fora. Nós vamos ter um encontro do concílio aqui no dia 12. E a gente quer dar igual lá em casa, irmãos. Se você falar, eu vou visitar o senhor, pastor.
Lá em casa a gente vai pegar, guardar todas as coisas que estão pelo meio do, né, vai guardar, vai limpar, vai dar uma ajeitada, porque vai receber visita. E a gente queria fazer isso na igreja, semana que vem, sexta-feira, dia 11. Desculpa, cadê? Lá em cima. Sábado que vem, né, às 9 horas da manhã. Então, se você tem um tempinho e pode nos ajudar, vem aqui sábado às 9 horas da manhã. Se a gente tiver um grupo razoável, a gente consegue fazer isso. Questão de 1h30, mais ou menos, a gente consegue dar uma limpada, tirar umas teias de aranha, umas traças que estão penduradas, né? Dar uma boa ajeitada para que a gente possa ter a casa limpa. Sexta-feira, dia 11, às 18 horas. Então, o encontro vai ser no dia 12. No dia 11, sexta-feira, à noite, se você tiver um tempinho, venha nos ajudar. A gente quer fazer o almoço para o dia 12. E vai ser carê. Não vai ser careta, ok? Vai ser carê. E a gente precisa de jeito para picar, cortar. Que você ainda tem aquele negócio de como corta a cenoura, como corta... Se você não sabe como cortar as coisas de método japonês, a Kimie tem um manual. Venha aprender com o manual da Kimie. Tem desenho, ilustrações, é muito legal. Ela ganhou de alguém, que eu não vou dizer quem, né, tia Paula, mas é uma ilustração bem legal. Então venha para você aprender. E assim a gente vai poder preparar. A gente está pedindo, eu estou pedindo, né, não é a gente, eu estou pedindo. Se você pode fazer um bolo para que no dia 12 a gente possa dar o café da manhã e o café da tarde. Eles vêm para o café da manhã. Então, se você sabe fazer um bolo, faça um bolo. Se você não sabe, compre em caixinha. Até eu sei fazer de caixinha. Agora, se você não sabe fazer de caixinha, né, a padaria vende, irmãos. A gente gostaria, se você pudesse, participar conosco, trazendo um bolo. Não precisa ser bolo grande, né, um bolo pequeno, um bolo simples, mas que, se cada uma das nossas famílias trouxesse a gente poderia ter uma participação de toda a igreja nesse evento. Fora isso, a gente está precisando de voluntários no dia 12. O pessoal que vem aqui vai montar alguns estandes, vão falar sobre projetos, e a gente precisa de membros da igreja para indicar onde é que pode fazer. Tem tomada? O pessoal que vem de fora não sabe onde é que tem tomada. Então, se você puder vir e nos ajudar na recepção mesmo, são 80 pessoas, mais os penetras, né, mais os bicos. A gente está estimando aí de 80 a 100 pessoas. Então, imagine 100 pessoas circulando aqui dentro sem saber onde é o banheiro. Isso acontece de vez em quando vem o coral da IAME, não é? Não é? Vem o pessoal do coral da IAME, desce todo mundo e onde é o banheiro, onde é o banheiro, onde é o banheiro? E eles ficam desesperados. Precisa de gente da igreja para poder auxiliá-los. Venha ser voluntário conosco. E o último é um milagre. Depois de um longo e tenebroso inverno, verão, primavera e outono, a gente vai começar em maio o nosso curso de informática para terceira idade. Se você é da terceira idade, como eu, que estarei no curso, venha para aprender a mandar e-mail. Não sei quem é que me falou ontem. Eu tenho o telefone de todo mundo, mas eu não tenho e-mail. Eu falei, olha, isso vai ser resolvido no curso, você pode ter e-mail. Para o pessoal que gosta, acho que todo japonês nasce com uma câmera fotográfica. E o problema é que hoje a câmera fotográfica você não manda revelar, você manda para o computador. Então, se você quer trabalhar com as suas fotos, que você tire e ninguém mais vê, venha para o curso, a gente vai ter um momento para ensinar como tira as fotos da câmera, passa para o computador e leva para revelar. Dá para revelar, mas precisa saber como leva, precisa saber mexer um pouquinho. Então a gente vai começar em maio o nosso curso. Eu volto depois dizendo a data exata, mas será depois do dia 12. São esses os avisos que eu queria dar. Estou esquecendo de algum? Não, vamos ficar de pé, vamos esticar as pernas, os braços. Dê a mão para a pessoa que está do teu lado aí. Em nome de Jesus, eu queria te pedir perdão se fui muito duro na mensagem dessa manhã.
Que Deus possa trabalhar no teu coração, como tem trabalhado no meu. Deus tem falado esse tipo de coisa comigo. E vida de santidade é uma vida que precisa de um certo esforço, irmãos. Feche os teus olhos. Senhor, perdão se falei demais e fui mais longe do que o Senhor gostaria. Perdão, apaga as minhas transgressões, quebranta a minha vida para não fazer mais esse tipo de coisa. Se falei de menos, ó Deus, que o Teu Espírito, Senhor, tenha misericórdia também e traz a nossa lembrança, a Tua palavra, porque é isso que pode mudar realmente o nosso coração. Não são palavras humanas, a gente não está aqui, ó Deus, para ouvir palavras humanas, a gente quer ouvir a voz do Teu Espírito, Senhor. Por isso, ó Deus, nós nos quebrantamos, nós nos humilhamos, Senhor, nós nos dobramos para que o Senhor fale e não mais o homem fale, nem o nosso coração fale. Deus nos dá, Senhor, a oportunidade, a bênção, Senhor, de ver o céu realmente aberto e o Senhor falando conosco, Senhor, não de maneira figurada, nem de maneira antiga, nem porque isso aconteceu lá atrás, mas nos dá, ó Deus, um desejo enorme, Senhor, de vermos o céu aberto, Senhor, e vermos que o Senhor ainda fala, que o Senhor está conosco, que o Senhor é poderoso e que o Senhor conduz a nossa vida e que a gente pode mesmo se entregar nas Tuas mãos e viver com segurança. Pai, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, Senhor. Não deixa, Senhor, a gente sem ouvir a Tua voz, Senhor. Mostra que o Senhor é poderoso, Senhor, que o Senhor é dono dos céus e da terra e que o Senhor, ó Deus, não deixa o humilhado, abatido, prostrado, mas ele será exaltado debaixo da Tua poderosa mão, Senhor. Pai, nós nos humilhamos, Senhor, certos de que o Senhor é poderoso para fazer com que da nossa humilhação Jesus se levante como Senhor, Rei, o poderoso dos nossos corações, Senhor. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. É por isso, ó Deus, que nós vamos buscar nos humilhar para que Jesus cresça e a gente diminua. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo realmente seja poderosa no nosso coração e a gente escute a voz de Deus durante essa semana, hoje ainda, que a gente escute a voz do Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Dê um abraço na pessoa que está do teu lado, dê para ela uma boa semana, fala para ela do mutirão.